vamos mobilizar hoje, né, do currículo paulista será identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos, né? Muito bom, hein, Isto, professor? Esse é um assunto bem assunto bacana. espinhoso. Antes de começar, quais são os objetivos da aula? Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. Compreender que o texto argumentativo se sustenta em torno de uma tese ou um ponto de vista que o autor pretende defender. Identificar o assunto abordado em um artigo de opinião. Gente, é legal que a gente às vezes fala de alguns assuntos que estão, não sai da escola, nossa, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Hoje é uma aula basicamente prática. Eu tenho certeza absoluta que este assunto você não vai usar apenas hoje, como vai usar na sua vida inteira. Aprender a defender um ponto de vista, aprender a defender uma tese. Professora, antes da aula começar, né, você estava conversando comigo, dando alguns exemplos bem legais, como o que, por exemplo? Que eles podem dizer, mas que tema é esse? Eu não conheço. E assim, eles vão se surpreender, professor, porque durante o dia a dia, eles usam muito, viu? Vocês vão perceber o quanto vocês já conhecem de argumento e Verdade. contra-argumento. Mas é muita gente, nossa, na sala de aula, eu entro para dar aula para os alunos, professor, olha, não passa nada hoje não, vamos descansar. Aí chega lá, não, peraí, tem que estudar, né? Eu estou argumentando, a gente tem que estudar, mas por que a gente tem que estudar? Porque vocês precisam aprender. E aí começa aquele debate, né, professor e aluno, e aí, com certeza, o aprender é um argumento muito mais forte do que o descansar. Mas como é que eu faço valer esse argumento, né? Como é que eu faço valer esse argumento não? Como é que eu faço valer essa tese de que estudar é mais importante? Eu tenho que argumentar, eu tenho que sustentar a minha tese. Então, vamos começar a pensar sobre isso? Olha só, para que vocês comecem a participar conosco, respondam para nós no chat. 2 minutinhos para que vocês respondam as questões para nós. Vamos lá. Você já leu algum artigo de opinião? O que você achou desse gênero textual? Onde esse tipo de texto, né, o artigo de opinião, onde ele é publicado? Que assuntos podemos encontrar nesse texto? E qual é a sua função? Qual é a função de um artigo de opinião? Nós já respondemos aqui algumas coisas, né, no comecinho da aula, algumas respostas a essas perguntas, mas assim, participe conosco. Vocês estão atentos? Então, para vocês participarem conosco, 2 minutinhos. Então, 2 minutos, 2 professor? minutos? 2 minutos, está tranquilo. Ok, Vamos lá. muito bom.
Professora Fernanda, me responda, como é que foi a interação dos nossos alunos? Estão participando bastante? Estão inteirados do que é um artigo de opinião? Sim, professor, tem muita participação. Às vezes eu não consigo ler todos, passam vários comentários. Mas a maioria diz que sim, que já fez a leitura de um artigo de opinião. Que bacana. A Isabelle disse que não, mas a grande maioria respondeu sim. A Maria Eduarda, ela respondeu aqui que em jornal. Ela já fez a leitura em jornal, muito bom. Nossa, que bacana, jornal, que legal, viu? Sim, Parabéns. o Enzo está participando também, muito bom, João Paulo. E eles disseram que, sobre assunto interessante, né? Nossa. O artigo geralmente tem um assunto interessante. Exatamente. Opinar, né? Convencer as pessoas, se posicionar no mundo, isto é muito importante. Então, para que a gente se aprofunde, se intere realmente sobre o que é um artigo de opinião, vamos ter mais uma interação, mas essa é bem rapidinha, uma interação de 1 minuto. Na tela, olha só. Os textos de artigo de opinião são frequentes em jornais, revistas e internet. Alguns, com temas polêmicos, possuem um ponto de vista que é defendido e posicionado pelo autor. Vocês estão vendo na tela, a tela vai aparecer em instantes. Podendo dividir opiniões, gerando discussão em seus argumentos e provocando um contra-argumento em muitos casos. Então, esta é a definição básica do que é um artigo de opinião. É um texto em que gera uma opinião, argumento, contra-argumento. Mas a pergunta aqui para vocês interagirem conosco em 1 minuto é: você sabe a diferença entre opinar, argumentar e contra-argumentar? Então, participe conosco, 1 minutinho. Então, qual é a diferença entre opinar, argumentar e contra-argumentar? Estamos esperando a sua participação. Professor, eu estou olhando aqui as respostas e alguns dizendo que não sabem o que é argumentar e contra-argumentar. Nossa. Mas eu tenho para te dizer que eles sabem, eles usam. Claro, Eles e bastante. usam, isso. E sabe onde é muito encontrado? Naquela conversa mãe e filho. Isso é um exemplo muito bom de argumentar e contra-argumentar. Como sabe? assim, professora? Você chega e fala assim, mãe, posso ir ao cinema com os meus amigos? E a mãe já te responde, não. E você tenta argumentar, né? Mãe, todo mundo vai, mas isso é um argumento fraco. Por quê? Porque quando você diz, mãe, todo mundo vai, qual é a resposta clássica que a mãe tem? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Esse é o contra-argumento dela. Mas aí, se você trabalha um pouco melhor a questão do argumento, você pode dizer, por exemplo, mãe, todo mundo vai porque o filme é importante, é um assunto que faz parte do meu trabalho de história. Exatamente. Esse trabalho de argumentação e contra-argumentação é a base do artigo de opinião. É a base. Mas a mãe, ela sempre ganha, viu? Eu digo que ela ganha nessa história, porque quando você diz que, mãe, eu preciso ir, é importante, a mãe, geralmente, ela vai te dizer o quê? Você faz ideia, professor, do que a mãe pode contra-argumentar nessa situação? Todo mundo vai, não faço. Não me ocorre agora, professora. E aí a mãe diz o seguinte, né? Aí você argumenta melhor, dizendo, mãe, é importante, o assunto vai cair no trabalho, na prova de história. E aí a mãe contra-argumenta dizendo, é importante? Então vamos fazer o seguinte, convide seus amigos, vem assistir aqui em casa. Faz aqui em casa, eu faço um bolo. Faço um bolo, faço um lanche, sirva refrigerante para todo mundo. Então, faz parte do cotidiano, eles usam muito sim, Exatamente, convencer. Quanto melhor for seu argumento, quanto mais repertório, quanto mais você souber debater, mais você convence as pessoas, né? Mas com a mãe não tem jeito, tá certo?
não Aí, adianta. ó, o Gustavo, ele até respondeu aqui, né? Opinar, você está dando a sua opinião. Isso mesmo, Gustavo. Simplesmente, o filme é legal. Então, você está dando a sua opinião, né? Você não está argumentando, né? Tem essa diferença, sim. E tem mais algum exemplo aí para passar para eles, Não, professor, sobre eu a acho, argumentação e eu contra-argumentação? acho que ficou bem claro, professor. Adorei o exemplo, viu? Gostei bastante. Vamos sistematizar? Olha só na tela. O que é opinião? Não sei opinar sobre isso. É uma opinião. Ou seja, não tenho nenhum pensamento ou julgamento sobre o assunto. A opinião é o seu ponto de vista, sua maneira de pensar, de ver e de julgar. Ou seja, a sua opinião é o seu ponto de vista. O que é um argumento? Tá, a tabelinha, né? A coluna do argumento. Foi corajoso no seu argumento contra o doutor, ou seja, apresentou os fatos, suas ideias e discutiu com clareza sobre eles. Então, colocou argumentos. Contra-argumento. O doutor tinha clareza da situação quando disse tudo aquilo. Usar um argumento contrário ao argumento inicial. Este é o contra-argumento. Então, é assim. O que é uma opinião? Opinião é uma tese, é uma ideia sobre o assunto, é você se posicionar. Por exemplo, acredito que tal filme seja muito bom e o outro filme seja ruim. Gosto da aula de português, não gosto da aula de matemática. Gosto da de matemática, não gosto da de português. Você pode ir fazer o trabalho na casa do seu amiguinho. Você não pode ir fazer o trabalho na casa do seu amiguinho. Tudo isso é opinião, é um posicionamento. Todas essas opiniões, elas são vazias se não tiverem apoiadas em argumentos. Olha, você não pode ir porque você não é todo mundo, é um argumento. Eu gosto mais de português porque eu gosto muito de ler. Gosto mais de matemática porque eu gosto mais de calcular, são argumentos. O que é o contra-argumento? É você rebater esta opinião. Olha, em matemática também tem leitura. Eu não sou todo mundo, mas todo mundo vai. É um argumento. E você vai debatendo e contra-argumentando. Argumentando, contra-argumentando. Argumentando e contra-argumentando. É isso, professora? É Algo a isso aí. acrescentar? É esse treino constante, né? Eu acho que é lembrar mesmo da conversa ali com. Para mim fica claro essa questão de mãe e filho. Eu acho que é forte Perfeito, ali a né? questão da argumentação e Todo mundo contra-argumentação. vai. Argumento. Você não é todo mundo. Contra-argumento. Adorei.